Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live, para mais um dia na presença do Pai. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos e nós estamos no capítulo 3. Corre você que não alcançou desde o início, está lá no canal do YouTube as lives gravadas, então você pode assistir desde o capítulo 1 e continuar nos acompanhando. Então, hoje, a gente vai fazer a leitura do capítulo 3. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia especial, um dia feito unicamente, exclusivamente, que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Paizinho. Obrigada por acordarmos com saúde, por abrirmos nossos olhos, podermos andar. Obrigada, Senhor, porque apesar de todas as lutas e dificuldades, nós não estamos paralisados. Nós estamos te buscando, clamando por ti, clamando em ter experiências contigo que vai transformar as nossas vidas. Pai, obrigada. Obrigada por termos o privilégio de usarmos esse canal da internet que nos ajuda a divulgar a Tua Palavra, que é por aqui que eu consigo levar a Tua Palavra para todo mundo, para todas as pessoas. Abençoa aqueles, Pai, que estão assistindo, que estão entrando online, que irão assistir ao vivo, e aqueles também que irão assistir a live gravada. Abre o nosso entendimento, Pai querido. Abre o nosso coração, para que tenhamos sabedoria e discernimento para entender tudo o que foi dito aqui. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar versículo 1, capítulo 3. E diz assim o Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente... Desculpa, gente. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas, é o que diz aqui nesse versículo. Ele diz que a cura do coxo forneceu a ocasião para um sermão. O primeiro sermão, né, que Pedro fez, que ilustra o conteúdo da pregação de Pedro. E aí a gente vai dando continuidade à leitura, e a leitura vai nos mostrando que nós estamos falando de um homem que ficava na porta do templo, na porta da presença de Deus. Ele não entrava. Ele era coxo, então ele ficava ali parado na porta. E ele conhecia todo mundo, ele conhecia todas as pessoas do templo. Ele conhecia toda a movimentação do templo, mas ele nunca entrou na presença, ele nunca entrou no templo, como diz aqui, olha, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então ele ficava ali na porta do templo como pedinte. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que tremendo, né? E a pergunta que ficou na minha cabeça é: qual é a área da minha vida ou da tua vida que te impede de entrar num relacionamento com Deus? Qual é a área? Porque esse homem, ele vivia na porta do templo. Ele não conseguia entrar na presença de Deus, porque ele tinha uma deficiência. Mas ele ficava ali pedindo, como pedinte. Ele vivia no modo sobrevivência como pedinte. E quando Pedro fala para ele, juntamente com João, e diz, aqui diz assim, ó, quando ele viu Pedro e João, iriam entrar no Pedro, fitando juntamente com João, olhe para nós, não possuo prata nem ouro, levanta-se e anda. Então, ele foi até Pedro e João pedir esmola, porque ele ficava ali na porta do templo e ele conhecia todo mundo, ele conhecia toda a dinâmica do templo, mas ele não entrava no templo. E aí Pedro, ele fala, né, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, mas o que eu possuo eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ali houve a cura e ele entrou na presença de Deus. É isso que nós aprendemos. E qual é a área da nossa vida que nos impede de entrar na presença? Porque entrar na presença não é apenas ir ao culto ao domingo, ou estar na quarta-feira no culto de oração. Entrar na presença é estar com Ele todos os dias, é buscá-lo todos os dias. E às vezes por muito tempo, eu fui impedida de contemplar essa presença, de estar vivendo essa presença do Senhor na minha vida, por conta das acusações, porque o diabo ele é sujo. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, quando ele percebe que você está buscando a presença do Pai, ele não pode fazer nada, porque ele não tem força com Deus. Ele está derrotado já. Mas ele vai usar coisas e pessoas para tirar o nosso foco. Então, o que eu sentia? Eu sentia desânimo, eu sentia que eu não era merecedora de estar na presença, eu colocava a culpa à frente da minha vontade. Então, até que eu busquei intensamente o Pai e entrei na presença dele. Então, a gente precisa ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor, ele nos ama. Venha como você está, vá como você está, mas busque a presença dele. Não fique na porta, se contentando com as migalhas que você pode receber dos outros. Não, se contente com isso não. Se contente com o que Deus pode te oferecer, porque só Ele te dá uma vida plena, abundante, de paz. Só Ele consegue te preencher o vazio na tua alma. Só Ele, mais ninguém. Então não se garanta no outro, não se acomode em pedir ajuda ao humano, ao ser humano. Peça ajuda a Deus, peça ajuda a Deus. E claro, se você tiver um irmão de confiança, cheio da presença, um irmão que vai estar pronto a te ajudar, peça sim a esse irmão que ore com você, que te ajude. Isso é muito importante, a gente ter a ajuda de um irmão. Então ali houve a cura e ele entrou na presença de Deus, na presença do Pai. E pegando na mão direita do homem, olha isso, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram.
E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então, aqui nesse versículo 9, em que o povo todo fica, o homem sai andando, louvando, gritando, cantando, aqui é um efeito sobrenatural. E aqui ele chama a atenção do povo, louvando a Deus. Ele chama a atenção do povo para a pregação do Evangelho. Porque aqui diz, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. Isso foi uma forma de chamar a atenção, né? Um efeito sobrenatural da cura dele, em que ele levanta, sai louvando, cantando, e aí ele chama a atenção das pessoas para a pregação do Evangelho. Deixa eu desligar aqui, gente. Só um minuto. O som do meu telefone estava ligado. Olá, Osélio Silva, olá, Flávio, boa tarde. FI, 4416. Gente, coloca o nome de vocês aí nos comentários, para que eu possa estar orando por vocês também, e para que eu possa saber o nome de cada um, porque tem endereços aqui que não é um nome, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E aí, o que a gente vê, então, é o efeito sobrenatural que acontece com esse homem coxo, com esse homem que vivia na porta do templo como pedinte, pedindo esmola. E Pedro aí disse a ele que não tinha ouro nem prata, mas que tinha a presença, que tinha a cura. Aí verso 11 continua. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: então, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo correu para perto dele. Então, o sobrenatural desse homem, o que aconteceu na vida desse homem, a cura desse homem, atraiu o povo. Então, o povo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Isso acontece, gente, quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente está na presença do Senhor, a gente atrai pessoas. A gente atrai pessoas para perto da gente. Porque quando a gente olha para o espelho, a gente vê o reflexo de Jesus. A gente consegue visualizar que a gente está se tornando cada dia mais parecido com Jesus. E é isso que Ele quer, que a gente se torne pessoas, que nos tornemos pessoas parecidas com Ele. E o povo vai atrás deles. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Então aqui Pedro, ele está dizendo para as pessoas, não é através de mim, não fui eu, ele não quer mérito nenhum para ele. Ele não aceita, nem ele, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não aceitam méritos. Então, a cura desse homem, ele está falando aqui, não foi através de mim. Esse poder não fui eu
que curei esse homem. Ele não quer mérito nenhum. Ele diz aqui, ó, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então ali ele está falando, ele não quer a glória para ele, eles não aceitam receber mérito nenhum pela cura desse homem, e aqui ele está dizendo que o que você faz com a atenção que Deus faz darem a você. É isso que ele está me perguntando. O que eu faço com a atenção que Deus me dá para eu dar a outra pessoa? Porque Deus me dá poder, e aí o Espírito Santo habita em mim, e aí eu vou falar para uma pessoa. E o que faz essa pessoa ter atenção em mim? É ter atenção em mim. É ele, é o poder dele. Então, é devolver a ele a glória dele, a glória de Cristo. A gente precisa usar tudo para que o nome de Jesus se torne cada vez mais famoso. Não sou eu, não é o pastor, não é o irmão, não somos nós. É o Senhor, é a glória dele. Tudo é para ele e tudo sobre ele. Nada por mim, nada por você, nada pelo pastor, nada pelo homem de Deus. Então a gente precisa devolver tudo para a glória de Cristo. Use tudo para que o nome de Jesus seja glorificado. A gente precisa devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá, porque é o Espírito Santo que nos dá ousadia, que nos capacita, que nos dá sabedoria em abordar um irmão, em falar do plano da salvação, em falar do grande amor de Jesus por nós. É o Espírito Santo que nos dá essa ousadia. Então a gente precisa dar a glória a Ele, não é a nós. Eu não tenho glória nenhuma, a glória é do Senhor. E antes da boa notícia, sempre, aqui ele está falando, né, que eles mataram, que eles preferiram que Barrabás fosse solto ao invés de Jesus, que eles permitiram que Jesus fosse condenado, fosse crucificado. Então, antes da boa notícia, sempre vem a má notícia. Porque não adianta eu dar a boa notícia sem antes contar o processo. Entende? Eu não posso falar da salvação do Senhor sem antes falar o que Ele passou por mim e por você. Porque quando a gente entende que Ele veio como homem a esse mundo, que Deus o enviou, que Ele veio com uma finalidade, era o propósito de Deus, para levar os nossos pecados sobre os seus ombros, lá crucificado na cruz. Então, Ele levou nossos pecados, Ele morreu por nossos pecados, Ele foi xingado, Ele foi espancado, Ele foi cuspido. Tudo de ruim aconteceu com Jesus, mas para nos salvar, para nos salvar.
E aí a gente precisa falar desse processo antes de falar das boas novas, porque através da morte, através da crucificação de Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia e derramou sobre nós a graça, ele derramou sobre nós o seu amor, ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, aqueles que confiam, que conhecem e que têm esse desejo de conhecer ao Senhor, aceitam Ele como o único e suficiente Salvador. E essa é a boa nova. Porque aquele que vive no mundo, no pecado, ele vai caminhar só para o pecado. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós não deixamos de ser pecadores. A gente é humano, a gente peca. Mas a gente tem consciência do pecado. O Espírito Santo passa a nos incomodar. Então é maravilhoso a gente saber que, através da graça do Senhor, através do seu amor, ele levou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, para o mar do esquecimento. Mas a gente continua pecador. A gente continua pecando, errando, sendo injusto. Mas a gente tem consciência disso tudo e a gente se arrepende. O pecador, o que vive no mundo, não. É aquele que peca, faz consciente do pecado e continua pecando. Nós não. Nós temos consciência do pecado e o próprio Espírito Santo nos incomoda e nos leva ao arrependimento. Então a gente precisa entender que antes da boa notícia vem a má notícia. E quem foi que matou Jesus? Eu e você. Eu e você, os nossos pecados pregaram ele na cruz. Nós matamos Jesus. Por isso, essa notícia, ela tem que ser anterior à boa notícia. Entendeu? Porque para que as pessoas entendam que existe a boa notícia. Ele passou por tudo isso, não foi em vão, foi para salvar a mim e a você. Não adianta eu falar do perdão de Deus, o perdão dos pecados, se a pessoa não entendeu a profundidade da dívida dela. Não vai adiantar nada eu falar do perdão dos pecados que Deus nos dá, se ela não consegue entender a profundidade da sua dívida. Então a gente precisa, antes de falar as boas novas, falar as coisas ruins, levar as coisas ruins ao conhecimento, para que as pessoas lembrem que teve um preço, que Jesus pagou um preço, e um preço muito alto, para salvar a mim e a você. E aí vem a boa notícia. Vamos lá ver no versículo 17. E assim diz o Senhor. Júnior, boa tarde, seja bem-vindo. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, agora ele começa a dar boa notícia. Então, a nossa salvação, a nossa conversão é arrependimento. O primeiro passo para a nossa salvação e para a nossa conversão
é o arrependimento e crer em Jesus. É o que nós precisamos. Arrependimento é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Arrependam-se. Ele aqui está falando, arrependam-se. Então, a gente, aqui no verso 21, quando ele diz assim, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Cristo voltará. O ministério de Jesus é restaurar todas as coisas. Esse é o ministério de Jesus. Restaurar é fazer voltar ao original. É fazer voltar como era lá em Gênesis. Você leia lá de capítulo 1 e 2. Restaurar o que Deus quer fazer, o que Jesus quer fazer é restaurar, é fazer voltar ao original. Então, é isso que Jesus quer fazer. O ministério dele é esse, restaurar todas as coisas. Aí no verso 22 e 23, diz assim, olha, diz assim o Senhor, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Gente, isso é muito forte. Isso foi uma profecia que Moisés falou lá em Deuteronômio 18:15. Eu vou ler para vocês. Olha aqui. Uma profecia de Moisés. A promessa do grande profeta. Olha o que diz. Ó Senhor, 18:15, Deuteronômio. Ó Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, Moisés ele está profetizando sobre a vinda de Jesus aqui na Antiga Aliança. Como é forte isso, né? E aí, no verso 24, diz assim, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, desculpa, gente, assim como todos os falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los no sentido de que cada um abandone as suas maldades. De novo, é falado em ressurreição. Então, o livro de Atos fala muito da ressurreição. Precisamos ler mais sobre a ressurreição. E, de novo, ele fala aqui nesse versículo 26 sobre a ressurreição, que Deus ressuscitou o seu filho, ressuscitou Jesus. Então, aqui o que eu entendo é que primeiro, quando ele diz aqui, ó, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês, enviou primeiro aos judeus, que é o povo da promessa, que é o povo da aliança, e depois para o mundo todo, que são os gentios. Então ele diz aqui, ó, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente
a vocês, ao povo da promessa, ao povo da aliança, e depois para os gentios, para o mundo todo, para que, aqui diz, ó, para abençoá-los no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Essa, gente, é a pregação de Pedro depois da cura do coxo. Essa foi a pregação de Pedro depois da cura do coxo. Esse é o capítulo 3. E aqui no meu comentário bíblico, onde eu faço um pouco do meu estudo, eu leio aqui no verso 16, porque no verso 16 diz assim, olha, pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a esta fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, este versículo está nos dizendo que o nome de Jesus, ele não possuía um poder mágico, mas a fé que vem por meio do seu nome produzia a cura. Então, é a nossa fé, é a nossa fé, é a nossa confiança em Jesus que nos proporciona aquilo que queremos, a cura, a paz, o amor. A gente precisa ter fé, a gente precisa crer. Crer é confiar. Então a gente precisa confiar as nossas vidas, colocar tudo aos pés do Senhor. É isso que eu aprendo. Aqui também, olha, no verso 13, fala assim, olha aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Esse é o verso 13. E eu entendo aqui no meu comentário, diz assim, o homem fora curado porque Deus glorificou a seu servo Jesus, por meio da ressurreição e ascensão. Então, o que a gente entende? Deus glorificou Jesus por meio da sua ressurreição e ascensão. E nós glorificamos Jesus, porque Ele é nome sobre todo nome. A Ele é toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração. A nenhum outro. A nenhum outro. Então, a gente precisa colocar no nosso coração e na nossa mente a nossa conversão e a nossa salvação está condicionada ao arrependimento. Quando você se arrepende, quando você crê em Jesus, você confessa com a sua própria boca os seus pecados e confessa a Ele que Ele é o único, que é o Senhor e Salvador da tua vida, você está sendo salvo por Ele, você está tomando posse da sua salvação, da vida eterna. E aí começa a vir a busca da obediência, da santidade, e aí você vai, é o Espírito Santo que vai te guiando, que vai te orientando, você é batizado nas águas, você é batizado pelo Espírito Santo, e aí você começa a ter mais sabedoria, a entender mais as coisas, porque essa é a nossa função, cristãos, levar a palavra para todo mundo. A gente precisa falar de Jesus, falar da salvação, falar do seu amor, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então cabe a nós a levar essa palavra e deixar que o Espírito Santo faça o resto, porque é Ele que vai transformar, é Ele que vai orientar, é Ele que vai direcionar.
Às vezes você não consegue entender por que que você muda de atitude, muda de postura, muda o seu jeito. É o próprio Espírito Santo moldando você. Porque a gente precisa buscar ser cada dia mais parecido com Jesus. E, gente, eu não me canso de falar em toda live que eu faço sobre o amor de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre contemplar a face do Senhor, sempre estar na presença, buscar a presença. E a gente precisa entender que a nossa conversão, de fato, ela só vai ser realmente vista através da nossa mudança, de dentro para fora. Isso acontece de dentro para fora, através do nosso comportamento, através da nossa mudança, do nosso jeito de falar, através das nossas atitudes. A gente passa a ter um coração mais bondoso, a ter um coração mais paciente, a gente consegue ter domínio sobre a nossa carne. É difícil, é muito difícil, mas a gente consegue não focar nas nossas emoções, porque o nosso coração ele é enganoso. Então a gente precisa usar a razão, usar a razão. E a razão é Jesus, é Jesus. Não existe outro meio, outra forma que de encontrarmos uma vida plena, uma vida cheia da unção, que não seja através de Jesus. Só Jesus pode nos dar essa maravilha que é o poder dele. Só Jesus pode fazer transbordar em nós essa fonte de água viva. Porque quando ele jorra essa fonte de água viva em mim, eu transbordo essa fonte para você. Jesus é a fonte de água viva. E a fonte de água viva não é apenas água, não quer dizer água, é a fonte do poder, do Espírito que ele jorra em você e que você passa para o outro, você passa para o seu irmão. Jesus é o pão da vida, Jesus é a vida, Jesus é a esperança. E é isso que eu ensino, que eu ensino não é ensinar, eu sou ensinada todos os dias aqui. Essa é a motivação que eu tenho e que eu motivo a vocês. Levem a palavra do Senhor para os seus irmãos, para o seu vizinho, para o seu amigo, no seu trabalho. Falem do amor de Deus. Falem, porque você é testemunha. Você é testemunha. Quando você tem Jesus na sua vida como único e suficiente, você passa a ser testemunha dele. Então as pessoas vão ver através da sua vida Jesus. E aí eles vão querer essa vida também. Quem não quer uma vida cheia de luz? Uma vida que é difícil, porque passamos por lutas, né? Ele diz na palavra, no mundo tereis aflições. Mas a gente precisa continuar, perseverar. E é isso que ele nos aconselha, tenham fé, perseverem. Eu consegui, ele viveu, ele passou por tudo que ele passou. Nós não sofremos nada em relação ao que Jesus sofreu por mim e por você. Então, quando algo me aflige, porque bate às vezes, a gente é humano, a gente, às vezes, eu não vou dizer a vocês que eu estou com vontade todo dia de orar, não, mas eu oro. Eu não vou dizer a vocês que eu quero todo dia estar aqui, não, mas eu estou. Sem vontade ou com vontade, eu estou aqui. Sem vontade ou com vontade, eu estudo a palavra. E aí o Espírito vai enchendo o meu ser, vai enchendo. E aí quando eu vejo, eu já estou horas estudando, a palavra vai fluindo. E aí é isso que faz com que a gente entenda que Jesus é o único. Jesus
mesmo passando por problemas, por tribulações, por coisas que às vezes no nosso entendimento não achamos um motivo. Por que estamos passando? Por que eu estou passando por isso, Jesus? Será que o Senhor me abandonou? Lá na frente a gente vai entender. Jesus, Ele sabe do que podemos suportar. E às vezes, aquilo que estamos passando é para forjar a nossa vida, é para forjar a nossa fé, é para forjar o nosso caráter. Jesus, às vezes, nos deixa passar no deserto para forjar o nosso caráter. Isso é para nos amadurecer. Porque se Ele nos der a bênção agora, talvez a gente não saiba usufruir dessa bênção. A gente não esteja pronto para receber. Então, quando Ele nos deixa passar por determinadas situações, Ele está no controle da situação. Ele está ali, porque Ele está sempre no controle. Mas é para que nós amadurecemos, para que nós possamos estar prontos para receber a bênção. Creia, irmão. Creia que a bênção vem. A bênção vem. Ele continua tendo controle de tudo. Na tristeza, na doença, nas brigas. E Jesus, quando Ele tem o controle de tudo isso, Ele vai moldando você, Ele vai abençoando você, Ele vai te dando direção que você um dia achou que nunca fosse tomar. Então, o que eu estou aprendendo, gente, com o Evangelho, com a leitura dos Evangelhos, do Novo Testamento, é tremendo, gente. A palavra de Deus, ela não volta nunca vazia. Ela nos alimenta, ela é nossa espada. É a única que nos dá conhecimento. A gente pode sim ler um livro bom, existem autores maravilhosos, mas aqui na palavra é que a gente encontra respostas para tudo. Então creiam que para que a gente não fique na porta, né? E nem fique pedindo migalhas, seja como um pedinte, pedindo oração, ora por mim, faz isso por mim. Você tem que ter ousadia, você tem que dar o primeiro passo. Então tenha coragem de dar o primeiro passo, de entrar na presença do Pai, e aí tudo vai começar a ter sentido na tua vida. Não fique na porta, não fique na mão de outra pessoa. Entenda que o único que pode te ajudar, o único que pode te libertar, te salvar, te curar, é Jesus. Não existe outro. Então vamos tomar posse dessa promessa. Vamos tomar posse dessa promessa. Amém? Então terminamos aqui o capítulo 3. Foi o capítulo 3, né? Isso. Amanhã nós continuamos o capítulo 4. Vamos orar? Então, gente, olha, eu vou pedir a vocês. Entrou o Rodrigues, Miriam, oi. JCV88. Pedro, gente, eu pedi aqui antes de vocês entrarem, que vocês deixassem no comentário o nome de vocês, porque os endereços às vezes não têm nome, e aí eu tenho que falar o endereço. Então, gente, coloca aí o nome de vocês nos comentários, para que eu possa orar também pela vida de vocês. E, gente, vamos lá no meu canal do YouTube, vocês que não se inscreveram no canal, se inscrevam lá no canal do YouTube, ou curtam, compartilhem, comentem, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, vamos glorificar o Senhor, dando um like, se inscrevendo no canal, não para mim, que eu não quero ter curtidas, eu não quero, vocês podem olhar lá no histórico lá dos meus vídeos, eu não estou buscando curtidas, eu estou buscando que o canal fique no ar, para que pessoas possam ouvir a mensagem
em todo mundo. E o YouTube, entendendo que o conteúdo é relevante, ele mantém o, o, o canal no ar, tá bom? E aí a gente pode estar levando, glorificando a Deus, levando a palavra a todo mundo, porque a ferramenta da internet, quando a gente sabe usar, ela é poderosa, gente. Ela é poderosa. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter nos dado a internet para divulgar a sua palavra, para levar a palavra dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por mais um estudo glorioso, por mais um estudo cheio da tua presença. Obrigada, Senhor, por nos direcionar, por nos ensinar que nós não precisamos ficar na porta, nós podemos entrar na sua presença, nós podemos buscar a sua presença. Através da nossa fé, Senhor, nós obtemos o poder, a glória, a sua majestade. Senhor, eu creio, eu confio em Ti. Eu entreguei e entrego todos os dias a minha vida a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me poderosamente da forma que o Senhor achar melhor. Usa os meus irmãos, Senhor. Usa os teus filhos. Capacita cada um. Me dê também, Senhor, ousadia para falar mais e mais de Ti. Dê a eles ousadia para levar, para falar do Teu amor, falar do plano da salvação para as pessoas ao seu redor. Oh, Senhor, obrigada. Que esse estudo não tenha ficado apenas no conhecimento intelectual, que não tenha ficado apenas para que nos gloriemos porque sabemos versículo tal ou capítulo tal. Não é isso que queremos. E nem é isso que o Senhor busca. O Senhor busca os improváveis. O Senhor busca aqueles contritos de coração, que têm um coração cheio de reverência, cheio de temor a Ti, que tenham um coração cheio de amor, que querem Te buscar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, que possamos levar esse estudo para o nosso coração, que coloquemos em prática tudo que aqui aprendemos, tudo que aqui ouvimos. Pai, nos ensina a não ficar só dependendo do homem, nos ensina a depender de Ti. É de Ti que precisamos depender. É de Ti que precisamos colocar a nossa vida. É em Ti que precisamos crer no milagre. É em Ti que precisamos crer na nossa cura. O Senhor é o mesmo de ontem. O Senhor é o mesmo hoje. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, nos dê saúde para continuar, nos fortalece para continuar levando a Tua palavra. Como é bom, Senhor, como é bom estar na presença, como é bom, Senhor, perseverar na presença, porque temos lutas, temos desafios, somos questionados, somos perseguidos, mas não importa o que o outro diz, importa é o que o Senhor conhece de nós, importa é o que o Senhor sabe da nossa vida, da nossa intenção, do nosso coração. Capacita-nos, Espírito Santo, capacita-nos, nos dê ousadia, nos dê sabedoria e discernimento, para que tudo que falarmos, que ouvirmos, seja-nos orientado, que a gente tenha amor, que a gente transborde esse amor, essa fonte que nos foi dada, seja derramado em todos que conosco conviverem. É o que eu oro, Pai amado, é o que eu oro. Abençoa agora os teus filhos que estão aqui online, abençoa o restante do dia, o cair da noite, cura, liberta, abençoa todos eles, Pai, enche o coração deles de alegria, de amor, a sede de Te buscar e de Te procurar. Abençoa aqueles também que irão assistir a live gravada, Pai. Abençoa.
Eu te peço, Senhor, cura o meu pé também, que está aqui. O Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe o que eu tenho passado, mas eu sei que o Senhor é o único que pode curar, que através das tuas mãos o Senhor capacita o profissional que está me tratando. Eu te agradeço, Paizinho. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Estou muito feliz, hein, de ver um monte de gente aqui online. Que bom. Amanhã eu estou esperando vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus.